José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 por 5 por 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 por 4 por 2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Olá pessoal, aqui nós temos uma questão de divisão proporcional, onde nós utilizamos a ideia da razão para poder resolver esses tipos de problema. Então vamos ver como é que nós fazemos isso. Bom, a primeira coisa nós temos que saber o total de partes que a gente tem. Nós sabemos que na primeira parte, João levou 6, Carlos 5 e Paulo 4. Então, isso é uma proporção. Então, isso aqui vai nos dar 15. E na segunda, tá, quando eles trocaram, José levou 4 partes, Carlos 4 partes e Paulo 2. Então, somando isso aqui, nós vamos ter, ao total, 10 partes. Agora, nós vamos comparar quanto cada um levou em relação às razões. Então, vamos começar aqui, ó, com o João. Com José, melhor dizendo. Ele estava levando 15, ele estava levando 6 em 15. E agora ele vai passar a levar 4 de 10. Então isso aqui que a gente vai ver. O Carlos, ele levou 5 de 15 e depois 4 de 10. E por último, nós temos o Paulo, que ele levou 4 de 15 e depois 2 de um total de 10. Ok? Agora nós vamos analisar o que acontece entre eles, tá? Aqui, por exemplo, se eu for simplificar por 3, então 6 dividido por 3 dá 2 e aqui dá 5. Divide aqui por 2. Então, eu vou ter 4 dividido por 2, e 10 dividido por 2, 5. Se ele levou 2 quintos e depois 2 quintos, significa que ele levou a mesma quantidade nos dois trajetos. Ok? Agora nós vamos fazer essa mesma análise para o Carlos. Então, eu posso dividir por 5, então vai dar 1 e 3. E aqui posso dividir por 2, que vai dar 2 quintos. Bom, os denominadores são diferentes. Eu posso ter dificuldade para enxergar isso. O que a gente faz? Como se fosse um MMC. 3 e 5, 15. Multiplica os dois. Depois multiplica cruzado. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. O que acontece aqui? Ó? O Carlos, no primeiro trajeto, levou 5 partes de 15, enquanto no segundo ele levou 6 de 15. Então, no segundo trajeto ele levou a mais. Então, isso aqui é importante pra gente, tá? E aqui, não tem como dividir esse aqui tem. Então, 4 para 15. E aqui 1 para 5. Aqui a gente pode fazer o MMC, que fica mais fácil. Então aqui vai dar 4 e aqui 3. Então, ó, na primeira ele levou
mais do que a segunda. Bom, o que a gente fez até agora? Só analisou quem levou a mais ou menos ou igual. Por quê? Porque tem uma informação importante que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Então, está relacionado a esse cara aqui, ó, o Carlos. Ele levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, tá? Então, o seguinte, vou começar por ele. Vou ver quantas laranjas ele levou. Como é que eu faço isso? Ó? Eu sei que a diferença entre 6/5 e 5/5 me dá 50 laranjas. Só que aqui eu tenho que colocar um X, tá? Porque eu estou tentando achar o número de laranjas. Então, 6 menos 5 dá 1x sobre 15 igual a 50. Passa o 15 multiplicando, nós achamos o primeiro, o x no caso, que é 750 laranjas. Então foram 750 laranjas ao total que foram levadas. E como a gente quer calcular quanto cada um levou no segundo trajeto, a gente vai pegar somente o quê? O segundo valor que nos foi dado, tá? Ou posso pegar aqui é mais fácil, 2 sobre 10. Então, ó, 2/5 de x, tá? X é o nosso número de laranjas, vai ser o valor que eu quero saber. Qual é o valor do x? 750. Então, isso vai nos dar 300 laranjas. Pode ver que aqui o Carlos também é 300, porque também é 2/5, ó. Então aqui é 300, 300, logo se são 150, também pode usar o 2 sobre 10, né? 2 sobre 10x, 2 vezes 750, dividido por 10, isso dá 1.500 sobre 10, logo 150. Certo, pessoal? Então essa foi a resolução de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.